Olá pessoal, hoje quero falar com vocês sobre quais armas você tem usado em suas guerras. E hoje nós vamos meditar no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 14 em diante, que diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a guerra não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta guerra não tereis que guerrear, parai, estar em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram destruídos. Você já parou para pensar que todos nós travamos guerras? E que guerras são essas? Quais são esses tipos de guerras? São muitas guerras. Todos os dias nós travamos guerras. Sejam elas de natureza emocional, sejam elas de natureza sentimental, seja ela contra algumas doenças, seja ela contra algumas conspirações que vêm contra nós, seja de qualquer forma, nós travamos guerras. Todos os dias, a vida toda nós travamos guerras. Mas tem algumas guerras das quais nós travamos por muito mais tempo, por muito mais motivos do que outras. Por muito mais, nós precisamos lutar muito mais tempo, com muito mais força, com muito mais intensidade do que outras. Essas guerras, na sua grande maioria, são guerras espirituais, que não são vencidas facilmente, que nós não conseguimos vencer na esfera natural. Ainda que fizermos planos, ainda que bolarmos algumas ideias, nós não conseguimos vencer essas guerras. Essas guerras precisam ser vencidas com outras armas. E você já notou que muitas vezes nós estamos perdendo essas guerras? Você já notou que muitas vezes nós estamos batalhando e essas guerras nunca têm fim? Talvez você esteja inserido nesse conteúdo de batalhas constantes, uma após outra, e você nunca vê o final da guerra. Mas hoje eu quero falar sobre o contexto do rei Josafá. Esse texto que nós lemos aqui é interessantíssimo. Nós vemos que o reino de Judá, governado pelo rei Josafá, recebe uma notícia de que 3 exércitos estariam vindo
já a caminho contra o rei Josafá. Uma situação em que pega o rei Josafá de surpresa e ele não tem tempo para planejar, não tem tempo para estudar o inimigo, e a notícia é que já estão chegando e já estão se reunindo numa grande conspiração contra o reino de Judá. E nesse contexto, Josafá então ele se coloca diante da presença de Deus. Josafá ele passa a buscar a Deus. Josafá ele convoca todos os moradores do reino a buscar a face do Senhor. Quero desafiar você e a mim a buscarmos todas as vezes que formos confrontados por batalhas e por guerras contra exércitos inimigos, a buscarmos a face do Senhor. Sermos como Josafá, nos prostrarmos diante de Deus e buscarmos do Senhor a orientação, buscarmos do Senhor a palavra. A palavra de Deus diz que ali estavam todos eles em pé, diante do Senhor, mulheres, crianças, homens, todos reunidos em um só propósito. Quero encorajar você a perguntar para si mesmo: quantas vezes você se colocou diante de Deus? Quantas vezes você se colocou diante daquele que realmente pode resolver o seu problema? Você já convocou a sua família para entrar em clamor ao Senhor? Você já convocou as pessoas as quais têm enfrentado as mesmas guerras e mesmas batalhas que você a entrarem na presença de Deus e fazerem um clamor e buscar a face daquele que pode resolver os seus problemas? A Bíblia diz que Josafá, ele então passa a buscar a Deus e começa a orar a Deus em cima das promessas que Deus havia feito a ele. A Bíblia diz que Josafá ele começa a lembrar das promessas de Deus. E ele começa a dizer para Deus: tu prometeste, Senhor, paz. Tu prometestes coisas que nós ainda não vivemos. E de contraponto nós temos então diante de nós 3 exércitos poderosíssimos que vêm para nos destruir. Josafá ele começa a orar a palavra de Deus. Ele começa a lembrar de versículos bíblicos e começa a colocar na sua oração. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já citamos as palavras de Deus nas nossas orações? Quantas vezes nós já entramos diante de Deus e dissemos: Senhor, está escrito na tua palavra. Josafá, ele começa então a se derramar na presença de Deus. Talvez seja isso que esteja faltando como ponto inicial na nossa vida, de buscar a face do Senhor. E nesse contexto, a palavra de Deus diz que enquanto eles buscavam a Deus, o Espírito do Senhor desce sobre o profeta, e o profeta se levanta, e a resposta chega. E então o Espírito de Deus diz àquele profeta que o profeta diga à nação que nesta guerra em especial, eles não precisariam lutar. A guerra seria de Deus. Deus guerrearia por eles. Deus iria na frente de batalha por eles. E então todo o povo ouve a resposta de Deus. E Deus diz: amanhã saiam ao encontro destes exércitos, e vocês verão a salvação que eu trarei sobre a vossa nação. Talvez a nossa nação precisa desse clamor. Talvez a nossa família precisa desse clamor. Talvez a sua vida particular precisa desse clamor hoje, para que Deus se levante em resposta e diga a você e a mim: essa guerra não é sua mais, eu peguei e eu vou guerrear por vocês. Talvez seja essa a confiança que Deus precisa que nós colocamos nele. Essa fé que não conhece derrotas, essa fé que nunca viu uma batalha perdida.
Você e Deus é um exército invencível. Você e Deus será invencível pelo inimigo. O inimigo pode tentar contra a sua vida, mas se você estiver com Deus, você será invencível, porque Deus nunca perdeu uma guerra. É essa a resposta que nós precisamos hoje. Amanhã, saia ao encontro do exército inimigo, mas não lute, porque essa guerra é minha e não é de vocês. Eu lutarei por vocês, diz o Senhor. Mas existe um ponto principal nessa mensagem que eu quero deixar para você. A escolha das armas fica a seu critério. Deus não falou que armas usar. Deus apenas falou: vá ao encontro dos exércitos inimigos. A escolha das armas é por tua conta. E aí eu pergunto: quais as armas você tem usado em suas guerras? Talvez você tenha respondido positivamente a pergunta que eu fiz no início dessa mensagem. Você já percebeu que muitas vezes nós estamos perdendo as guerras? Talvez porque você esteja usando armas previsíveis demais, armas que o inimigo já conhece. Talvez você esteja usando armas que o inimigo já sabe como se defender dela. Talvez você esteja usando as suas próprias armas. Mas Josafá, ele decidiu louvar ao Senhor diante da guerra. O louvor confunde o inimigo. O louvor faz com que o inimigo seja confundido. O inimigo não sabe e ele não consegue prever o seu louvor. Ele não conhece essa arma. Ele não conhece a defesa para essa arma. Você talvez esteja usando essas armas previsíveis, arma que o inimigo já saiba como defender, mas se você usar o louvor e a adoração, adorar a Deus, louvar o nome do Senhor diante das suas lutas, diante das suas batalhas, diante das suas guerras, diante dos seus problemas, o inimigo será confundido e será destruído, porque ele não conhece defesa para a arma da adoração. Está na hora de você mudar as armas que você usa. Está na hora de você usar armas mais convincentes. Está na hora de você usar armas que o inimigo ainda não conheceu, que ele não sabe qual a estratégia usar para se defender dessa arma, e ele não conseguirá te atacar, porque a mesma arma do louvor que ataca, ela te defende como um escudo. Não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante do louvor. O louvor e a adoração, ele abre portas, ele destrói barreiras. Paulo e Silas, eles estavam presos no cárcere interior de uma prisão, no mais fechado, no mais trancado, mas a palavra diz que à meia-noite eles começaram a louvar o nome do Senhor, e as cadeias, através de um grande terremoto, se abriram e as correntes se arrebentaram, e Paulo e Silas foram soltos, foram libertos pelo grande e poderoso poder do louvor e da adoração. Quais as armas você tem escolhido para lutar as suas guerras? Quais são as armas que você tem usado? A escolha é sua. Murmurar ou louvar ao Senhor? Reclamar ou louvar o nome de Deus? Amaldiçoar a tua situação ou bendizer o nome do Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode te tirar desse lugar? Se você está à frente de 3, 4, 5 mil exércitos que querem te destruir, o louvor e a adoração a Deus irá destruí-los, e ele não terá como se defender da sua adoração, porque ela chega ao trono do Senhor Todo-Poderoso com um aroma suave. Escolha hoje as suas armas. Escolha hoje como Josafá. Ele adorou antes, durante e depois das guerras. Antes ele prostrou em terra e adorou o nome do Senhor. Durante a guerra ele colocou o grupo de louvor na frente de batalha, antes dos soldados.
E depois, quando os inimigos se destruíram entre si, porque o louvor e a adoração confundiu, e eles, ao invés de atacar o exército de Josafá, eles atacaram uns aos outros e eles foram destruídos. E então Josafá olha, e quando não sobrou mais ninguém do exército inimigo, ele novamente adora o nome do Senhor. Eu faço um convite a você hoje: mude suas armas de guerra, escolha o louvor e a adoração e Deus o levantará. Um grande abraço e fique com Deus. Olá pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, dê um like lá, coloca o joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhem com todos os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Um grande abraço, muito obrigado.